Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz seja contigo, amém? A paz esteja no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Queridos, estou aqui mais um dia nesta campanha tão maravilhosa que não é a primeira vez que nós fazemos ela, já tem anos, 40 dias de milagre. E eu posso dizer que eu já vivi muitos milagres através dessa campanha. Mas teve alguns que me marcaram. 2022 eu estava grávida e o Enzo, no primeiro dia da campanha, ficou muito mal. Ele ainda tinha 4 aninhos, não sabia falar ainda direito. Pra quem não sabe, ele tinha fala muito comprometida, muito ruim. Hoje ele fala melhor, ainda tem alguns comprometimentos, mas ele fala bem melhor. E ele pediu pra ir pro hospital porque ele não estava conseguindo respirar. E ali eu me vi num desespero, nós estávamos logo ali saindo da pandemia, então ainda estávamos usando máscara. Eu estava grávida de 7 para 8 meses na época do Theo, e eu não pude ficar com ele, e ele chegou lá com dificuldade na respiração, saturação baixa, e ficou internado. E eu vi ali a mão de Deus, porque a saturação dele estava muito baixa, eu não pude ficar, outras pessoas ficavam com ele, meu marido junto com a minha mãe ficava revezando, e eu vi Deus operar algo que era para ele ficar 10 dias internado, e no 5º dia ele veio para casa, para honra e glória do Senhor. Então, foi um milagre que marcou a minha vida. 2023, eu com o Theo bebezinho, no dia que eu ia ministrar, a mesma situação aconteceu, só que com o Theo. Fui para o hospital, e ele com a saturação muito baixa, bebezinho, acho que ele tinha 9 meses, 8 ou 9 meses, eu não me lembro na época quantos, mas ele era bebê ainda. E ali eu pedi para Deus, né, fazer algo sobre a vida dele. Nós estávamos nessa campanha, seria o dia que eu iria ministrar, e naquela época nós íamos para a igreja para gravar esse vídeo, gravar, né, ali o dia do culto. E
eu vi mais uma vez a mão de Deus operando e ele não precisou ficar internado, ficou bem e nós tivemos alta. E eu vim direto do hospital para a igreja para gravar o dia da minha... que seria o dia que foi dado para mim estar ministrando. E 2024 eu não me lembro, assim, o que aconteceu, que foi o ano passado. Eu não me lembro, assim, não me marcou. Hoje eu não consigo lembrar. Talvez eu me lembre depois e fale. Mas esse ano, no primeiro dia, novamente, da campanha, eu acho que eu nem falei. Não lembro se eu falei pra alguém ou não. Mas o Theo passou mal na madrugada do primeiro dia dessa campanha. Passou mal, assim, não na madrugada. Aparentemente ele estava bem, só estava meio febril. E de manhãzinha, quando o Sandro saiu pra trabalhar, ele foi pra minha cama. E mesmo quando ele não vai pra escola, eu acordo cedo. Eu não fico até tarde, né? Porque senão eu não dou conta da minha rotina, gente. E nesse dia eu levantei e falei, não vou deitar mais um pouquinho. No que eu deitei, acho que 15 minutos... Nem 15 minutos que eu tava deitada, eu não tinha dormido, eu só fiquei deitada. Eu acordo com o Theo vomitando, deitado de barriga pra cima. E ele vomitava e o vômito voltava. E ali, mais uma vez, eu vi a mão de Deus curando meu filho, né? Ou livrando, vamos colocar assim, ele de uma tragédia. Porque se eu tivesse descido, eu não tinha visto ele ia se engasgar com aquele vômito. E sabe lá Deus o que teria acontecido. Então, assim, essa campanha, ela é poderosa, queridos. Ela é muito poderosa. E o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida. E vamos lá, né? 20º dia da campanha. E o tema é a oração da madrugada. E é engraçado, porque quando a Paty me mandou o tema, eu falei, Senhor, obrigada pelo livramento. E logo em seguida, a pastora, nossa mãe, mandou mensagem pra mim. E aí, Tamiris, tem orado de madrugada? E eu falei, mãe, graças a Deus. Porque o que eu ia falar? Que exemplo eu daria se a minha oração, se eu não tivesse em oração? Se eu não estivesse falando com Deus, se a minha oração não fosse de madrugada, se eu não tivesse esse hábito. E eu falei pra ela, mas foi ela na verdade falou que foi livramento, né? Eu falei, graças a Deus eu passei por isso. E dentro desse tema, ainda, eu quero te falar que ainda há tempo. Se você por um acaso fazia isso, orava pela madrugada, tinha um momento com Deus de madrugada e de repente você parou, você não fez mais isso. Você deixou isso de lado, você deixou o cansaço tomar conta da sua vida, você deixou... Desculpa, gente, meu filho. Você deixou as suas vontades, o seu querer, ou os seus problemas tomarem conta e você não está se dando conta do quão você está perdendo essa essência de continuar, né, vivendo as maravilhas do Senhor e o que Ele pode proporcionar para nós nas orações de madrugada, nesse momento com Ele de madrugada. É um momento, eu particularmente, eu vou falar assim de mim, né? Deixa eu ler o versículo primeiro. O tema é, né, a oração da madrugada, tá lá em Salmos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Gente, que palavra, né? Meu particular, tá? Que o Senhor tem ministrado no meu coração há alguns dias, há alguns tempos, só um minuto. E o Senhor tem ministrado no meu coração muito isso. Porque, gente, a nossa vida, ela é corrida. Isso nos impede de orar durante o dia, no nosso trabalho, na condução, no trânsito, na escola. Não nos impede. Mas o meu momento de intimidade com Deus é ali depois da meia-noite. Meia-noite e meia até 2 horas da manhã. Não vou falar outro horário, mais pra frente, porque eu sei é mais dificuldade pra mim. Mas é um momento onde eu me desligo de tudo. Eu me desligo de todos, é o meu momento com Cristo, onde Ele fala comigo, eu falo com Ele. E outra coisa, é um momento em que eu sou eu mesma com Ele, eu não deixo nada. Muitas vezes eu deixava de falar,
não sei, por medo. E o Senhor, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe o que está dentro de nós, Ele só quer que nós colocamos para fora. Então, coloque o seu coração exatamente o que está dentro de você. Fale com Ele, dentro das suas limitações. Deixa Ele tratar você. E esses momentos são maravilhosos de madrugada porque você está sensível, você está aberto, você não tem barulho, não tem distrações. É você e Deus, sou eu e Deus. E ali eu me derramo nos pés do Senhor. Senhor, eu estou assim, eu preciso ser curada, me transforma nisso, me liberta nisso. Deus, aconteceu isso e isso. Queridos, nós precisamos ser sinceros com Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele abomina a mentira. Os mentirosos ficarão fora do reino dos céus. E como que você vai orar e não vai ser sincera com Cristo? O único que pode solucionar o seu problema, o único que pode trazer paz para o seu coração, preencher o buraco da sua alma, o vazio da sua alma, o único que pode trazer a cura real, verdadeira, o único que pode trazer a alegria verdadeira para a sua vida é Ele. E como nós não conseguimos ser sinceros com Ele? E essa palavra falou bastante comigo nessa questão de nós estarmos sensíveis com Ele, entregarmos verdadeiramente quem nós somos ou quem nós estamos sendo e falar: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, eu quero ser o que a Bíblia me ensina que eu preciso ser, nas minhas limitações, nos meus medos, nos medos a qual eu tenho sentido, nas situações a qual eu tenho vivido. Deus, não me deixa fazer o que eu quero fazer, mas esteja Espírito Santo comigo em tudo aquilo que eu for fazer. Outra coisa que eu tenho pedido nesses momentos: domínio próprio, mansidão. Nós precisamos entender quem nós somos e o que Deus já deixou para nós. Muitas das vezes nós deixamos de viver milagres extraordinários nas nossas vidas por falta de fé, falta de falar com Cristo, falta de entregar as nossas vidas para Cristo verdadeiramente em oração, intercessão. Entra no quarto dos seus filhos na madrugada enquanto eles estiverem dormindo, coloque a mão na cabeça deles, unja a cabeça dos seus filhos, profetize que eles são homens e mulheres de Deus, profetize que eles serão uma boca profética, que eles já são boca profética nessa terra, profetize que eles vão ser... eles não vão ser o futuro da igreja, eles já são a igreja de Cristo. Não é fácil nós vencermos a nossa carne, mas a nossa alma almeja por isso, pela presença do Espírito Santo. E às vezes a gente pode achar que nós não somos capazes de estar em Cristo verdadeiramente. Talvez seja difícil para você orar de madrugada, buscar Deus de madrugada, mas eu posso te dizer que quando suas primeiras horas é com Cristo, até o final do seu dia Ele vai estar ali contigo. E você vai ver a diferença. Se você não pratica isso, comece a praticar. Mas eu não consigo orar 2 horas, 1 hora. Eu não tô falando para você orar muitas horas na madrugada. Eu tô falando para você fazer uma oração verdadeira com Cristo. Comece. Mas eu não sei o que falar. Chore. Se derrame. Saiba que Ele tá ali. O Espírito Santo, Ele está contigo. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer uma ação nossa, genuína, verdadeira, com Ele. Não deixe nada tirar o seu foco de Cristo. Porque quando nós temos uma meta, um foco, um alvo, nós focamos. E porque com Cristo nós não podemos fazer isso. Se nós focarmos em Cristo no nosso primeiro horário, mesmo que... igual, eu não vou dormir para poder ter esse horário, ou às vezes eu durmo e acordo, depende muito de como foi a noite ali. Mas eu falo: Senhor, é meu primeiro horário contigo. Toma conta da minha vida, me dá calma, faça eu
com que eu seja grata, Senhor, todos os dias como eu tenho sido, mas que eu não venha ser uma pessoa ingrata com o que o Senhor já fez. Que eu possa enxergar, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Que eu possa, Senhor, enxergar cada livramento que o Senhor me dá diariamente. Pequenos, grandes, que eu não vejo. Que eu possa, Senhor Jesus, viver conforme a Tua palavra me ensina. Que eu possa andar, Senhor, conforme a Tua vereda. Deus, não me deixe desviar. Entrega, querido. Entrega verdadeiramente aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus e não coloque mais as suas mãos. E é assim o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. E se você não tem o hábito de ir onde, no momento em que a fila está bem pequenininha, comece aí para você começar a receber grandes coisas na sua vida. Eu tenho muitos milagres que eu já recebi. O Senhor, Ele ouve a minha oração verdadeiramente. Eu sou muito grata por isso. Porque não é porque eu sou merecedora, porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu peço para quem pode fazer por mim. Eu não fico reclamando para um, para outro do que eu estou vivendo ou do que eu estou necessitando. Eu vou falar com Deus, que é Ele que tem a solução para minha vida. E Ele soluciona. Às vezes não do jeito que eu quero, mas do jeito que precisa ser feito. Então não desista. Se você começou um dia, volte a fazer. Se você não faz, comece. Ai, também só consigo ficar 5 minutos, fique. Só consigo ficar 10 minutos, fique. Ai, também eu dormi orando, não tem problema, começou. No próximo dia você vai ficar um pouquinho mais sem dormir. E aí você vai criar um hábito na sua vida e você vai ver o quão gostoso é você não ser interrompido por nada além da presença de Deus. Amém? Peço para que vocês fechem seu olho neste momento e ore ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Neste momento, Deus, eu oro por cada um, Senhor, que está aqui nesta campanha, Deus, que está vivendo esta campanha, Pai. Toma, Senhor Jesus, o lar de cada um, ó Pai eterno e justo. Que este tema, Senhor Jesus, da oração da madrugada possa, Senhor, alcançar e ministrar, Senhor, verdadeiramente o coração daqueles que estão aqui, daqueles que vão assistir. Senhor, e que eles venham sentir, Senhor, o anseio de te buscar, ó Pai amado e justo, no momento, Senhor Jesus, a qual o Senhor está, Senhor, ali com eles, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, cada um, Pai, naquilo que eles necessitam e desperta, Pai, um povo, Senhor, que vai te buscar, ó Pai eterno e justo na madrugada, que vai, Senhor, se entregar para ti, Senhor Jesus, como o único suficiente Salvador da vida deles. Deus amado e justo, que vai entregar os seus anseios, ó Pai amado e justo, em tuas mãos, que vai entregar o seu dia, Pai amado e justo, na sua mão. Ó Deus, faça grandes coisas, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Jesus, algo novo no nosso meio, algo novo, Senhor, no lar de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, confiando e acreditando no nome de Jesus. Queridos, quero deixar aqui também, não posso deixar de falar dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vai aparecer em algum lugar aqui no seu televisor, no seu celular, a chave Pix e também a nossa conta. Contribua, queridos, para que nós continuamos trazendo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz para as nossas vidas. A sua contribuição faz toda a diferença, amém? E ainda você vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor, amém? Outra coisa, outro recadinho, nós estamos aí na Semana da Cruzada. Qual é a sua expectativa para essa semana? Para esses 2 dias, sexta e sábado, eu creio, queridos, que grandes coisas vão acontecer. E se você ainda não deu o seu nome para estar indo de van, me procure, meu telefone está lá. Para quem ainda não deu nome, me chama para eu poder estar colocando o seu nome. Você que vai de carro, tem vaga no seu carro, me chama também. Mas eu tenho 2 vagas, eu tenho 3 vagas, eu tenho 1 vaga. Vamos nos alinhar. Nós precisamos de alinhamento. Amém? É isso que o nosso pastor está nos falando todos os dias, está nos falando na escola bíblica, está nos falando na escola de casais. Então vamos nos alinhar com aquilo que o Senhor quer que nós façamos, amém? Muito obrigada, queridos, que você possa ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Amigos de Brasil,
10 y 11, con ayuda del Señor, estaremos en Sao Paulo compartiendo la palabra viva de Dios. Esperamos ser bendición y llevar la vida del Señor a todos ustedes. Esperamos milagros, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.